e glorificados profetas do Senhor. Now, Agora, well, blessed people, bem, again, povo coming to abençoado, you novamente live vindo into até your vocês ao respective vivo churches. nas suas Number respectivas one, I igrejas. want to Número 1, decree the eu quero blessings decretar as of the eternal, bênçãos, the blessings of the eternal as blood of bênçãos do Jesus over eterno all sangue your de Sunday Jesus services sobre today. todos os seus cultos de domingo And hoje. I'm very much aware of E the eu estou muito authority ciente da of the autoridade words das of the palavras, blessings das of the Lord. bênçãos do When the Lord Senhor. uses my Quando o tongue to Senhor bring usa blessings a into the minha língua churches, para trazer bênçãos para as these blessings igrejas, normally raise up estas cripples. bênçãos normalmente levantam They lift aleijados, cripples from the eles soil. levantam aleijados do chão. Last weekend when I came Na live semana on air passada, and quando eu blessed you, vim ao vivo no ar e eu cripples stood up abençoei and walked vocês, away. aleijados levantaram It e was andaram. tremendous. Foi Deaf tremendo. ears opened. Ouvidos surdos The abriram. tremendous visitation that struck the A land. tremenda visitação Healings from atingiu a conditions terra. that doctors Curas de condições cannot que os heal, no doutores medical não center podem can heal, curar, nenhum centro no médico research pode institution curar, can heal, nenhum instituto no de specialist, no pesquisa pode doctor curar, nenhum can especialista, cure nenhum or can doutor treat or pode can curar manage ou and handle. tratar ou pode lidar. Last Sunday when I came to No you último and I domingo, quando eu blessed you, vim a I said, I've vocês, eu come to greet abençoei the vocês, church. eu disse, eu vim para And I told you cumprimentar, that para be saudar careful, a my igreja. greetings E eu normally disse, raise tomem cripples from cuidado, the dust of porque the as earth. minhas You saw that saudações the Lord normalmente raised levantam cripples aleijados do last chão. Sunday. Então o Senhor levantou And I aleijados come no with the último same breath in the domingo mighty e eu name vim of no Jesus. mesmo fôlego hoje no And I poderoso nome greet de you as the Jesus Church of Christ e in eu the mighty saúdo name of vocês Jesus como Igreja de and Cristo no bless you poderoso wherever you nome are de with Jesus my e os prophetic tongue. abençoo onde quer que And vocês these blessings estejam are com a very minha língua consequential. They even profética. have eternal E essas consequence bênçãos into the têm eternal, consequências glorious e kingdom até of God mesmo Almighty. They change consequências destiny, eternas destination. no glorioso reino do Deus So it Todo-Poderoso, is a in the same eternidade breath da igreja, o destino with da my igreja. prophetic tongue in the mighty No name of mesmo Jesus that fôlego, I've com a blessed you minha today, língua profética, that com que eu even abençoei cripples may get up vocês and walk hoje, away, blind para may que see, deaf aleijados may hear, mute levantem may e speak, andem, lame, cegos paralytics, enxerguem, tumors dissolved, surdos HIV ouçam, deleted from mancos, the blood, paralíticos, doctors HIV, top AIDS, doctors test tumores, and find you are até negative, your own que doctors now close vocês, your os files, médicos, testem e spinal cord injury, descubram que all você manner agora é of cancers negativo healed. e fechem os seus arquivos. Todo These tipo are the de blessings I brought you now problemas de after that coluna message on sejam the sarados. upcoming war in Estas Venezuela. são as bênçãos que eu trouxe para vocês depois da mensagem da guerra na Number Venezuela. 2, Número 2. I want to talk to you right Eu now quero from falar your com vocês respective agora churches with your nas suas Bibles respectivas and your igrejas com as notebooks suas Bíblias e in os a seus quick hurry cadernos, about the em instruction of the Lord in all rapidamente this a conversation respeito that he has da spoken. instrução do Senhor em toda Now, you know esta too well, blessed conversa. people, that we are sitting on the verge of a major visitation on the earth, on the verge of the coming of the Messiah. You know too well that the Bible Vocês sabem promises muito bem que a that the Bíblia Messiah would promete come. Jesus que o himself Messias promised viria. that O one day, if próprio you read Jesus scripture, if you look at prometeu our que um biblical dia, se stripes, você I know ler a you do, Escritura, você olhar as nossas I think marcas this is the bíblicas, eu 28th sei que time when vocês we opened heaven sabem, recently in eu Venezuela. acho que When essa I said my é, mere presence when I walk é in o- there, heaven eu opened, disse God the que Father seated in heaven quando at eu his entrasse throne. na Venezuela, see me os céus walking iriam there. abrir lá. And when I Quando walk Deus into that Pai, meeting, sentado open no meeting, seu trono, heaven quando must Ele me open ver andando and rain lá, come down. naquela reunião aberta, You saw o céu tem que the abrir big e a wonder that chuva took vai place in cair. Caracas. Vocês viram a When I grande just maravilha walked que in, aconteceu em Caracas? when I walked Quando eu into the meeting, apenas it was already entrei, running late, quando eu 8 entrei p.m. na reunião, eu já And estava they were setting atrasado, up já a eram bigger 8 horas stage. da manhã, It was e eles delayed. tinham So they were saying, estabelecido can you enter the um VIP palco tent? maior, Now, you know, in this estava those countries, they atrasado, build a e eles VIP me tent, they conduziram put para a sofas tenda VIP, before the eles stage. colocam sofás So that antes the preacher do sits palco, there, they atrás take do some palco, drinks, they para que o chat around with the pregador host, possa and sentar then the lá, host will bring tomar them uma to the stage. bebida, conversar com You o saw com o anfitrião, that e então o the moment anfitrião os the traz para authorities o brought palco. me into the meeting, Mas I naquele refused to enter the momento, VIP quando as tent. autoridades me And I trouxeram à went straight reunião, to the meeting. I eu said, me give me my recusei a microphone. entrar na And when I tenda just walked VIP e in eu there, heaven simplesmente opened. disse, dê-me meu And you saw that microfone. rain began to fall, Imediatamente o drizzles, céu abriu, and a then chuva it começou a stopped. cair, chuviscos, And e then então I parou. looked up
into the sky and I Então spoke eu with God olhei the para Father, cima no Jehovah céu e eu falei Elohim, com Deus Jehovah Pai, Yahweh, the God of Jeová Israel. Elohim, Jeová And I told Yahweh, him, o Lord, Deus de we are waiting Israel. here, open E eu heaven, disse para bring ele, more rain, Senhor, bigger nós droplets. estamos esperando aqui, abra o And you céu, saw traga mais how the Lord chuvas, answered traga instantly. gotas de chuva. E vocês I viram said, I'm como que o going back Senhor to the main respondeu altar. instantaneamente. I'm Eu climbing the disse, eu altar. vou They said it's not voltar, ready. eu vou subir no palco, But porque eles disseram, once agora está heaven, pronto. the Mas, bigger drops have uma called for vez fall, I'm going to que come as, back here. que as You saw what grandes happened. Instantly, gotas the Lord caírem, opened eu heaven volto aqui. and answered me right there. Instantaneamente, o Senhor So you abriu can o céu e understand what the Lord is respondeu saying para all mim that. lá. Então, você pode He's entender o saying que o Senhor está falando lá. that Ele está dizendo this voice, que this prophet, esta these voz, messengers este profeta, are actually estes walking with him. mensageiros, When we na walk in there, verdade, we're estão literally andando walking with com the ele. Lord Quando himself. eles entram, na verdade, eles entram And com o so, próprio Senhor I ele want to bring mesmo. into Então, context, eu to quero trazer contextualize, bring para o perspective contexto, para to the conversation I've had with contextualizar you. e trazer Why is it that I perspectiva gave the prophecy da of the conversa Gaza que eu war teve com você. Por que eu dei a and went to profecia meet da Guerra Israeli de Gaza ambassadors and prepared e them fui for the Gaza war, encontrar told them to tell embaixadores Jerusalem to prepare? israelenses e para And why is it falar that I sobre a went to Guerra de address the Gaza e parliament dizer in para Israel Israel, para to Jerusalém se prepare them, preparar? prepare Por that que eu nation for fui the war até o with Iran? parlamento Israel And para all those prepará-los prophecies para a were guerra fulfilled. com o Irã? E todas Why estas is it that when I profecias se gave the cumpriram. prophecy of the Por que Ukraine é war que took quando eu place, dei a profecia the da guerra da distress and the Ucrânia e war you see in aconteceu Tanzania, a angústia I gave e the que prophecy você vê em fulfilled, the war in Tanzânia, DRC Congo, eu dei a even the profecia, se one in cumpriu, Sudan, DRC Congo, até mesmo the aquela em RSF Sudão. against the army and so forth. A RSF contra os exércitos e tudo Why? isso. Why is the Lord doing this? Por Why is He quê? bringing Por me que o before Senhor you está fazendo isso? Por que o and Senhor está me announcing these trazendo prophecies diante to de you? vocês e anunciando estas profecias para Making vocês? me announce these prophecies Fazendo, to you, me fazendo anunciar estas making us talk to profecias you para this way. Is the vocês, Lord entertaining your nos ears? fazendo falar com vocês. Is that Acaso o just Senhor está some news entretendo item? seus Oh, ouvidos? today's Será item. que há alguma Next, notícia? tomorrow what A will He say? notícia de hoje é Not esta. at all. E amanhã, o que será que I ele vai want you to falar? understand, blessed Não people, that the mesmo. Bible Eu quero que vocês entendam, povo abençoado, promises que a Bíblia that the Messiah would come promete back. que o Messias And voltará. right now, as we speak, the E most agora mesmo, important, enquanto falamos, next, a most important próxima event in the notícia calendar of mais God in importante, heaven o evento mais about the próximo church evento mais importante is the do glorious calendário coming no of the céu Messiah to é a take you, the gloriosa church, vinda do Messias para into levar heaven vocês, a igreja, para o before céu, the earth antes becomes que a an terra unbearable torne-se war zone, uma war zona theater. de guerra insuportável, um teatro de guerra. This is very serious. Isso é The Lord muito is saying sério. that the O judgment of Senhor God está against dizendo the earth que o is coming. juízo de Deus contra a Against the terra Christ está rejecting vindo, world is coming. contra o mundo que And that's rejeitou a why Cristo. you Está can see I'm vindo, giving e the é por prophecies of isso earthquakes que also, você which pode I've ver que eu estou not dando mentioned. profecia de terremotos I que eu went to não South Korea this mencionei. same year, Eu said, fui à last Coreia year, do Sul said neste ano, no ano 8.8, passado, and you saw it e eu was disse fulfilled this year, 8.8 e você viu que 8.8. se cumpriu neste ano The exatamente Chile earthquake, I went there 8.8. and warned O them, terremoto do Chile, eu fui lá 8.8. e os adverti, Haiti earthquake, I went to the 8.8. island of Hispaniola, warned Haiti, them. eu It fui took à place. ilha de I went Espanhola to para Puerto Ordaz in alertá-los, Venezuela, gave the aconteceu. prophecy of Eu the fui great a North Puerto earthquake. Ordaz da I went to Venezuela e Mexico dei and warned them of the a earthquake. profecia do grande terremoto. Severally, Então, severally várias traveling, várias almost every vezes weekend from the viajando, US going quase into Mexico to todos warn them the earthquake o is coming. final de semana Every dos weekend Estados arriving Unidos to até o Herrera, México. Guerrero, Eu chegava Oaxaca, toda semana em Puebla, Herrera, Apizaco, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Tapachula, Apizaco, every city, Tlaxcala, Tapachula, up to cada Chiapas, cidade do Puerto México, Escondido, até Chiapas, to Puerto Villa Escondido, all the way to Villahermosa, Tabasco, até down into Guerrero. Tabasco, Guerrero, those are até lá deep, embaixo em ultimate location Guerrero, at the end of the lá earth, where the embaixo, ocean is, where já the no slaves were fim abandoned. da The terra, last slaves. onde os escravos eram abandonados, os Acapulco, últimos Cancún, escravos México. perto do Every single oceano, place, Acapulco, every flight from the Cancún, US to Mexico, todo every weekend, lugar, brother, take place and todos warning os them, voos, todo on the final de way, semana dos that Estados please Unidos indo ao repent, México there's a para massive earthquake alertá-los, coming. Monterrey, And por favor, Chile, arrependam-se ao massivo and then terremoto Haiti, vindo. E Chile, and então warning about Haiti, going all the way to advertindo, and then indo Nepal todo o earthquake, caminho Japan até as earthquake, and so forth. Filipinas, então Why is the o Lord terremoto causing do me to Nepal bring e these Japão. prophecies to you? Por que é And que o they have Senhor been está me dreadfully fazendo trazer fulfilled in your estas eyes. profecias para vocês e elas I just estão want to se bring it to you cumprindo de forma today, temível that the Lord diante is dos not seus olhos? entertaining Eu your quero trazer ears, para vocês que o Senhor não está or your entretendo seus eyes that, oh, ouvidos look, it ou has been seus fulfilled. olhos para. These Olha, are very dreadful cumpriu-se. events. Estes são eventos muito temíveis. Millions of people have died. The prophecy of COVID and so Milhares de forth. pessoas morreram, The profecia do Bible Covid. promises e that the tudo. Messiah will A come Bíblia back. promete That's que
que o you were in the Messias churches today. voltaria
É por isso que vocês And the estão next nas most igrejas important hoje. event E in the return o of the próximo Messiah. evento mais The importante é next o most retorno important do event in the Messias. calendar of God É is o the return of the próximo Messiah. evento mais And importante that's no why I want calendário to de talk to you Deus é today a before I vinda do release you to your Messias. pastor. É por Since isso I'm in que eu the quero land that falar we're com living vocês right antes de eu now, entregá-los aos seus we're pastores, living now for the next conhecendo que 3 agora estamos nations. partindo agora And since I'm para as here, I want to take próximas 3 advantage of this nações. that I've captured Enquanto in eu your estou churches, aqui, eu quero that you may hear tomar a directly from the vantagem Lord. disso, que eu pego If you vocês read na the igreja Bible para in the book vocês of ouvirem Revelation, diretamente do chapter Senhor. 1, verse Se você 19, ler na Bíblia, o livro do Apocalipse, the capítulo 1, Lord Jesus versículo makes a command 19, there to John. o He Senhor said, "Write Jesus the faz um things comando which lá you para have João. seen, Ele diz: and the escreva things as coisas which que are, vistes, and the as things coisas which que will são take place e as after this." coisas que vão acontecer depois That is destas. tremendous. Isto é He divides tremendo. the Ele entire calendar divide of the universe, todo o of the earth, into calendário do 3 universo da categories. Terra em 3 He says, categorias. Ele "Write diz: the things escreve as which you have coisas. seen." John has just que seen the você vision of viu. glorified Messiah. João tinha Remember, acabado I de have ver a seen the visão do Christ Messias several and a few glorificado. times on this Lembre-se que mission. eu vi o Cristo várias Glorified vezes nesta Christ in the missão, glory of his second o coming. Cristo glorificado na glória da And sua the things segunda which vinda. are, E John as has coisas just que received são, Revelation João chapter 2 tinha and 3, acabado de the receber message to the Apocalipse church. 2 e 3, The a 7 mensagem churches para a which are igreja. synonymous As with 7 church igrejas history. que são sinônimos com a história da igreja. You can see very clearly, Vocês podem ver excuse muito me, that claramente if you juxtapose the se message to the você 7 churches, comparar a mensagem para as 7 igrejas, They na overlap very verdade, well with elas church se history until encaixam where we are muito today. bem com a Such that história the da church of the igreja, present day exatamente today onde nós estamos is hoje, synonymous de tal with forma the que a apostate, igreja the fallen deste Laodicean tempo church. presente é sinônimo com a apostasia da igreja de And Laodiceia, a then the igreja things caída. which will take Então, place as hereafter, coisas que vão that the Lord talks to acontecer him depois destas. Então, o about the Senhor events that will falou take com place ele after. a respeito dos eventos que vão You acontecer can see very depois. clearly the Lord Você saying pode here, ver muito claramente o Senhor He has dizendo sent aqui. us when the time is Ele ready. nos My enviou coming quando to o the tempo earth, está our coming to pronto. the earth A minha vinda à is clear, terra, was nossa prophesied, vinda à even a terra, child now é knows. claro, foi Is in the profetizado, Bible. até mesmo uma criança The Lord sabe, está promised, na that's why you Bíblia. can see the O Lord Senhor can do such prometeu, é things por isso que você 28 vê que o times Senhor to pode walk fazer in, estas coisas coming from another 28 part of the vezes, world, give the entrando, prophecy vindo there, de outra parte do walk in, and mundo, on that dando a exact moment, profecia heaven lá, opened, entrando e rain, naquele drizzles momento fall like exato o this. céu abre e chuva, caem Promised pingos de earlier chuva that we would assim. come back into the church Prometido landscape antes to que nós prepare voltaríamos the para a nations for paisagem the da coming of the igreja, Messiah. That's para the mission we preparar have. as That's nações why para a we're going vinda do globally. Messias. Esta é a missão que nós temos e é So, por isso que right now, estamos the indo church is being globalmente. prepared for the Agora glorious mesmo, coming a of the igreja Messiah. está sendo preparada para a And you see gloriosa in this vinda do scripture, the Lord Messias. promised the E things você that will vê take nesta place. escritura que o Senhor promete as So coisas now, que ainda vão where you are acontecer. seated in your Então, churches, agora, the next onde most vocês estão important thing that sentados will nas take suas place igrejas, a coisa mais is the importante, a rapture próxima of the coisa mais church. importante que vai acontecer é That's o why you are in the arrebatamento church. da You came to igreja. church today É por isso que that vocês one day estão you na may not igreja, roast in the lake vocês of vieram à fire, igreja hoje para que um dia but you você may não find yourself queime in no the lago de glorious kingdom fogo, of God saved. mas que você se encontre Saved. no John chapter glorioso 3:16 reino to de be Deus saved. salvo. João Jesus came that we may be 3,16, saved. salvo. Saved means Jesus veio para você ser saved salvo. Salvo from the significa wrath of God, from the salvo judgment da of God ira de Almighty. Deus, do juízo do Saved. Deus Todo-Poderoso. Salvos. That's why he came, that he may save you É from por the lake isso of que ele fire. veio, para que vocês possam, In other words, ele that you may possa enter the salvá-los kingdom do of lago God. de fogo. So in Em Revelation outras chapter palavras, 1, que vocês verse possam entrar no 19, reino de Deus. he says, Então, Apocalipse again, I repeat, 1,19, he ele gave this diz, command novamente, to eu John, repito, write the things ele deu which este you comando have para João. seen. Escreve That is as now the coisas vision que of the Christ. viste. That verses Agora é a 1 to verse visão do 18 Cristo. of Esse é o Revelation versículos chapter do 1. 1 John has ao just seen 18 that, de the Apocalipse 1. glorified Christ João in the tinha acabado de infinite ver glory o of his Cristo second coming. glorificado na The infinita enormous glória glory, da the sua enormity of segunda that glory vinda, a that's enorme around him. glória, a enormidade daquela glória And que the things está ao which are. redor dele, e as He has just coisas que received são. Revelation chapters Ele tinha acabado 2 de and receber 3. Apocalipse The capítulos 7 2 e epistles of 3, Jesus directly to as the 7 church. cartas de Jesus Church in direcionadas para a Laodicea, igreja church in Ephesus, Laodiceia, a and all igreja em the other churches, Éfeso Philadelphia and so forth, e the model todas as church. outras igrejas And Filadélfia, the things which que é a must take igreja place modelo. hereafter. E as coisas que devem So this is acontecer very depois serious. destas. If you look at Então the isso things é that muito must take sério. place Se você hereafter, olhar as that coisas is que Revelation devem chapter acontecer 4, depois chapter
festas. Isto é Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 22. É por isso que eu estou falando com vocês hoje. Porque agora, as coisas que devem acontecer depois dessas estão prestes
prestes a se desenrolar. É para isso que o Senhor nos trouxe, para preparar as nações. É por isso que nós estamos indo para Tallinn, na Estônia, Paris, França, então Helsinki, antes de voltarmos para o grande Mega Menengai 8, a reunião de mais de 7, 8 milhões em Nakuru, para anunciar a missão que o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Por favor, prepare-se, não fiquem aqui. E as guerras que nós estamos profetizando e o Covid e tudo isso é parte da agenda de Deus para trazer juízo. Em outras palavras, para alertá-los que o juízo de Deus está vindo e o Senhor se preparou para levar a igreja depois disso. Então, as coisas que vão acontecer depois destas, o evento mais importante, próximo evento mais importante é o arrebatamento da igreja. E acontece tão repentinamente, até mesmo a guerra que eu profetizei agora na Venezuela vai acontecer. Porque eu já vi, assim como Ucrânia, Gaza, Irã, então eu fui para alertar o Knesset, os membros do parlamento, os líderes de Israel, poucos meses depois aquela guerra aconteceu com Irã, Gaza e assim por diante. As coisas que devem acontecer depois dessas é o arrebatamento da igreja, que você vê em 1 Tessalonicenses, escreva isso, do capítulo 13 ao 18, do versículo 13 ao 18, nós compartilhamos. Você até mesmo pode começar 1 Tessalonicenses, capítulo a partir do 13, aqueles que morreram e vão ser ressuscitados. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 52. E Apocalipse, capítulo 3, 10 e 11. Este é o próximo evento mais importante no calendário de Deus Pai. Se você olhar o calendário de Deus Pai na sala do trono do céu, este é o evento que ele marcou. O próximo evento é o Senhor vindo aqui no céu e levando a igreja santa. É por isso que vocês estão na igreja hoje, para serem ensinados a santidade. Vocês têm que ensinar a santidade para toda a igreja. Número 2, quando o arrebatamento acontecer, será muito repentino. Vai acontecer repentinamente como um choque. Isso significa que hoje se constitui o anúncio. Não haverá outro anúncio. Se você quer se preparar para isso, é agora ser santos e justos em retidão diante do Senhor e servir o Senhor e alcançar com o evangelismo. Porque a escuridão está vindo, a noite está vindo, quando vocês não poderão servir. João 9, versículos do 1 ao 4. E número 2, depois do arrebatamento, o arrebatamento marca o final da era da igreja. Lembre-se quando eu estava em Bruxelas recentemente, fazendo uma grande conferência de pastores, então o Senhor falou comigo em 12 de setembro de 2025, este ano em Bruxelas, por voz. E o Senhor diz, diga para este povo que brevemente a igreja não estará aqui. Brevemente a igreja não estará lá, não estará aqui. E quando eu acordei naquele sonho, por voz, ele me fez dormir novamente, então por voz novamente ele disse, brevemente não haverá ir à igreja. Então, o próximo evento mais importante que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. É por isso que vocês estão na igreja para ser preparados. Nos nossos altares, nós estamos preparando as pessoas para o reino de Deus. Então, se você é uma pessoa nova que está sentado no altar da cidade hoje, que nós abrimos, este é o lugar certo. Número 2, este arrebatamento vai acontecer repentinamente, ninguém conhece o dia ou a hora. Isso marca o final da era da igreja. Você vê Gênesis 12, 3, o Senhor prometendo para Abraão que através dele ele vai trazer Isaac, ele vai trazer o Messias e ele vai batizar as nações e abençoar as igrejas, abençoar os gentios, a era da igreja. Então você vê o Messias aparecendo, você lembre-se que Abraão encontrou Melquisedeque, o Messias pré-encarnado, trazendo os precursores da cruz e do sangue de Jesus, o Senhor dizendo que ele iria morrer na cruz e trazer a era da igreja depois que ele ressuscitar no dia de Pentecostes. E você vê Mateus 16, 18, o Senhor diz sobre essa rocha, que é a confissão de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele
ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que todos que confessam isso, sobre esta confissão ele construirá a sua igreja. Você vê Apocalipse capítulos 2 e 3, que João recebeu, esta é a era da igreja. Você vê o livro de Atos 1, 8, ele diz, não saia daqui até receber poder do alto. Atos 1, 8, ele diz, quando você receber poder do alto, vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Esta é a era da igreja, da qual ele falou. E Romanos 11, versículo 25, quando a plenitude do número dos gentios entrarem, então agora a igreja será levada para cima e o Senhor nos enviará para trabalhar com Israel. É por isso que ele já nos enviou para ter contato com os líderes de Israel. Eles nos ligam e falam conosco quando as profecias se cumpriram. Depois do arrebatamento da igreja, então agora é Israel. Romanos 11, 25, o fim da era da igreja. Se você ler o versículo 26, diz, então todo o Israel será salvo, significando o avivamento de Israel. Apocalipse, capítulos 4, versículos 1 e 2, depois dessas coisas, depois da era da igreja, eu vi uma porta aberta no céu, e então a voz que primeiro falou comigo como voz de trombeta me disse, sobe para aqui é o final da era da igreja. Então, número 1, as coisas que devem acontecer. Quais coisas foi que ele... O que foi que foi pedido a ele para escrever? As coisas que estão aqui e as que virão depois. Lembre-se que nós vimos, ele comandou João para escrever as coisas que viste, o Cristo glorificado na glória da segunda vinda. Então, as coisas que são a era da igreja, ele tinha acabado de receber os capítulos 2 e 3, a mensagem para 7 igrejas. Então, as coisas que acontecerão depois destas. Isso é agora o que nós estamos discutindo, é por isso que você está na igreja, porque o arrebatamento está prestes a acontecer. Número 1, o arrebatamento repentinamente. Número 2, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Depois, 1 Coríntios 15, dos versículos 51 até 53 ou 57. Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11. E quando este arrebatamento acontecer, eu disse, ao final da era da igreja, Gênesis capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, eu disse que essa é a era da igreja sendo profetizada lá. Gênesis 17, Melquisedeque aparece para Abraão e ele fala da cruz e do sacrifício do Calvário para trazer a era da igreja à luz. Mateus 16, 18, sobre essa rocha construirei a minha igreja. Ele fala da era da igreja. Atos 1, versículo 8, a era da igreja. Vocês serão minhas testemunhas depois de ver o Espírito, receber o Espírito Santo em tempo Pentecostes, Judeia, Samaria, até os confins da terra, Japão, Quênia, Alasca, todo o caminho até San Diego, São Francisco, a costa oeste, as ilhas, Nova Zelândia. Apocalipse 2 e 3, aqui é a era da igreja, que tem que acabar depois do arrebatamento. Romanos 11, 25, que depois que a plenitude do número de gentios entrar, então o Senhor nos enviará para lidar com Israel. Agora, qualquer judeu que recebe o Senhor, ou gentil que recebe o Senhor, não importa se é judeu ou gentil, este é o grande mistério, um corpo, o corpo de Cristo. Depois do arrebatamento, tudo volta como era no Antigo Testamento. O poder do Espírito Santo está localizado nos seus servos. Agora não é mais derramado sobre o seu povo, não vai habitar mais em ninguém. Então, agora, o povo que recebe o Senhor de Israel, eles se tornam judeus crentes. Aqueles que recebem o Senhor deste lado, no mundo gentílico, eles se tornam gentios crentes. E durante este tempo é caracterizado pela habitação do Espírito Santo. Então, é uma forma muito especial pela forma como o Senhor derrama o Espírito Santo. Agora, uma outra coisa ele diz, número 3, que quando o arrebatamento acontecer, então repentinamente a terra será atingida por uma terrível e inacreditável destruição. É por isso que você vê que damos a profecia da guerra na Venezuela, na Ucrânia, a guerra de Gaza, a guerra com o Irã, a guerra com o DRC Congo, a guerra, Sudão e tudo isso.
O Senhor está apontando para o juízo vindouro. Eu já compartilhei o livro de Isaías 24 em toda a plenitude. Eu dei toda uma conferência aqui no escritório central. 1 Tessalonicenses 5:3. Mateus 24, versículo 1. Ele chama, então, será um tempo da maior tribulação, como nunca aconteceu antes, a maior destruição. Marcos 13, versículo 19 a 20. É por isso que eu disse, escreve, e para ler depois, eu quero liberá-los para as suas igrejas. Revelation chapter 6 verses 12 to verse 17, there will be severe earthquakes global. These earthquakes you see we are prophesying here. The Lord is simply telling you. Então você vê que nós estamos profetizando aqui, o Senhor está dizendo que esses são os profetas que depois que a igreja for levada, eles vão executar a agenda da ira de Deus, que está escrita em Apocalipse capítulo 6, do 12 ao 17. A ira de Deus. Daniel capítulo 9, 27. A 70ª semana de Daniel. E Mateus, se você olhar Daniel 12:1, também Mateus 24, 37 a 42. Toda a terra é totalmente destruída. Número 4, a destruição será tão repentina que ninguém vai escapar. É por isso que é importante você se preparar agora e você ir para o céu, escapar. A grande fuga, você será arrebatado. Esta destruição na terra depois do arrebatamento será tão repentina que ninguém vai escapar. 1 Tessalonicenses 5:3, Lucas 13, 25 a 28. Então, isto é muito sério. E ele diz, número 5, o anticristo aparecerá, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao 5. Isto é agora, o líder vai aparecer, que vai ter um poder satânico. Ele tem os poderes de Satanás, receberá poder e autoridade de Satanás. Ele não vai ter nenhuma lei, vai matar muitas pessoas. E número 6, é isso satânico. Este líder satânico, demoníaco, inspirado por Satanás, ele vai ser inspirado, ele vai causar uma grande destruição na terra. É isso que ele quer dizer, as coisas que depois vão acontecer depois dessas. Isso é para vocês, que vocês saibam que está vindo e possam se preparar apropriadamente para a sua eternidade e entre no arrebatamento depois desta terra. Quando você vier para a igreja hoje, não vem como turista para checar somente. Há um evento muito grave, muito sério para você vir à igreja. Em outras palavras, ele está dizendo, é para que você possa escapar de tudo isso. O anticristo vai mediar um tratado de paz por 7 anos, permitindo para Israel construir o templo no Monte do Templo, Daniel 9, versículo 27. 2 Tessalonicenses 2, 4, Apocalipse capítulo 13, 6, Mateus 24, 15. E Daniel capítulo 7, versículo 25. Você vê, quando você vê a abominação que causa desolação no templo, isto significa, finalmente, a boa notícia é que Israel terá um templo, exatamente onde está a mesquita agora, onde está a mesquita do Domo da Rocha. Eu apontei para ela e eu já decretei a destruição. Eu já demoli ela quando eu apontei. Naquele lugar haverá um templo. Isso será parte do tratado de paz. Então, o anticristo vai poder mediar aquele tratado de paz entre Israel e as nações árabes, de tal forma que haverá um templo internacional, haverá um templo no Monte do Templo. É por isso que na grande tribulação ele diz, quando você ver a abominação, Jesus falou disso em Mateus 24, 15, quando você ver a abominação que causa desolação, conforme falou o profeta Daniel, isso significa que haverá um templo. Eu já vi esse templo, não tenho tempo para compartilhar. O Senhor já me mostrou aquele templo da tribulação, já me mostrou o templo do milênio, quando Jesus reina no glorioso milênio por 1000 anos. Então, vocês já me ouviram falar isso, os que são novos na igreja, agora vocês já sabem. Então, no meio dos 7 anos, no meio do 7º ano,
dos 7 anos, ele vai exigir ser adorado, ele vai alegar ser Deus, Daniel 9:27. E então, porque Israel vai reconhecer que ele não é Deus, e eu já vi o meu envolvimento naquele momento, quando eu estou dizendo para Israel, não vá por aqui, ele está se preparando para te matar, então eles atravessam do vale, eu os conduzo através do vale. Eu já compartilhei esse sonho com vocês várias vezes. Haverá uma matança daqueles que vão se recusar a receber a marca da besta e vão se recusar a adorar o anticristo. Apocalipse 13, do 15 ao 18. Apocalipse 6, dos versículos 9 ao 11. Apocalipse 20, versículo 6. Daniel 7, 21 até o 22. E então, o próximo evento, número 10, o anticristo vai construir o reino global. Apocalipse 17, 17. Apocalipse 13, 16 ao 18. Agora, é isso que ele quer dizer quando ele diz: eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. Vai ser terrível na terra, é por isso que você está na igreja. É por isso que o Senhor provou para vocês, nos fazendo dar a profecia do terremoto do Haiti, do Chile, do México, Nepal, o terremoto nas Filipinas, o Japão, 8.8 que aconteceu na Ásia recentemente, na Coreia do Sul, Ebola, Zika vírus, todas essas coisas, corona, fui eu que profetizei todos. E agora as guerras também. Até mesmo a profecia que eu dei hoje. Então, quando eu voltar, eu vou compartilhar com vocês, se vocês me permitirem, eu vou voltar em 5 minutos para dar tempo para vocês digerirem isso. Em 5 minutos eu vou voltar para dizer qual é o significado e a implicação disso para você como cristão. Qual é o significado? Agora é a mensagem para você. Como que isso tem que infiltrar e penetrar na sua vida pessoal. Agora, se você sabe que haverá uma destruição tão grande vindo à Terra, inclusive a guerra que eu anunciei hoje. Então, qual é a mensagem para você como cristão, sentado lá com a sua esposa e filhos, como pessoa? Qual é a mensagem do Senhor para vocês? Eu voltarei em 5 minutos e darei a mensagem, então, ou lhes liberarei para ir para o seu culto principal. Que o Senhor os abençoe. Achei importante tomar vantagem disso, para que vocês pudessem ouvir do próprio Senhor Jeová Yahweh Elohim Bará Elohim Sabaoth. O Messias está vindo em 5 minutos. Eu vou dar tempo para vocês se organizarem. Então voltarei a vocês. Obrigado.